Vamos então à correção da questão 6. A questão vem dizendo o seguinte: a expressão aquela direção da passagem, o focinho voltado para aquela direção, na linha 39, refere-se, e aí a gente pensa lá na linha 39, lá no finalzinho do texto, que o cachorrinho ficava sempre no mesmo lugar, né? Com o focinho voltado para aquela direção. Que direção é essa? A direção, né, de onde o jovem vinha, porque ele estava ali naquela rotina de sempre fazer isso, ficar ali olhando na mesma direção. Então, o nosso gabarito para essa questão é letra C, né? E a letra A aqui teria aí uma possibilidade muito remota, né? Porque diz a esquina, então os candidatos devem ter confundido essa letra A como resposta, mas se a gente parar para pensar, o enunciado diz que o focinho voltado para aquela direção, era o focinho, não o cachorrinho. O cachorrinho já estava, né, na esquina, ok? E aí ele está direcionando ali o focinho para a direção que o dono ou o jovem, né, costumava voltar do trabalho, ok? Então acho que aí não teria nem outra possibilidade. Na letra B vem falando a praça da vila, nem se fala de praça aí praticamente. Na letra D vem dizendo ao lugar onde aconteceu a guerra, isso aí totalmente descartado, né? E a letra E vem dizendo a casa onde o jovem e o cão morava. Não, o focinho dele ficava realmente, né, direcionado para o local de onde o jovem costumava chegar, né? Costumava voltar ali do trabalho, ok? Então o nosso gabarito para essa questão é realmente a letra C. Vamos à resolução da questão 7. Aí vem a parte que eu mais gosto, né? Eu acho que todos os candidatos gostam, né? Que é gramática. Gramática é uma maravilha, né? É isso e pronto, acabou. Não tem dupla interpretação, não tem que pensar muito, é saber as regras e aplicá-las, né? Então eu acho que fica muito mais fácil da gente acertar esse tipo de questão, obviamente, para quem estuda. Vamos lá então. O termo destacado em casou-se a noiva com um primo, na linha 32, exerce a função sintática de. Bom, aí a gente tem o verbo, né? Verbo casar-se, que é pronominal, e temos aí a noiva com um primo. Então, na realidade, a gente traduzindo, né, essa oração aí, a gente traduz para o seguinte: a noiva casou-se com um primo. Quem é que está fazendo a ação de casar-se, né? É a noiva. Então, se a noiva aí está sublinhada, né, está destacada, e ele pergunta qual é a função sintática que esse termo está desenvolvendo aí, né, na oração, e é esse termo que faz a ação de casar-se, só pode ser sujeito, né? Gabarito letra A. Aí alguns poderiam pensar que a gente tem aí um verbo que está na terceira pessoa do singular, casou, mais a partícula se. E aí poderia achar que esse a noiva é um complemento desse verbo. Ok, mas se você fizer essa reescritura, você vai ver que quem é que se casou. Porque quando a gente tem um sujeito indeterminado, em função dessa conjugação, verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula se, eu não consigo identificar quem fez a ação. Neste caso fica óbvio que quem fez a ação de se casar foi a noiva com o primo, tá? Então não tinha nem o que discutir. A única talvez possibilidade que eu acho que possa ter passado aí na cabeça dos candidatos seria essa questão de achar que é um objeto direto, né? Um complemento aí desse verbo, mas com certeza não caberia aqui, tá? Então nosso gabarito é letra A, a gente não precisa nem comentar os demais, tá? Tá muito óbvio aí que é a letra A mesmo. E vamos para a correção
da questão 8. Vem dizendo o seguinte: no trecho, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. A forma verbal destacada, no caso acompanhava, encontra-se no mesmo tempo verbal que a seguinte, também sublinhada. Então, para a gente resolver essa questão, a primeira coisa que a gente precisa é pegar o verbo e entender em que tempo verbal está esse verbo lá no enunciado. No caso do acompanhava, a gente tem aí o pretérito imperfeito do indicativo, né? Eu acompanhava, tu acompanhavas, ele acompanhava. E aí a gente vai buscar dentro das alternativas a opção que apresenta um tempo, né? Um verbo, perdão, num tempo verbal igual ao do enunciado, que é o pretérito imperfeito. Então vamos à letra A. Uma tarde era inverno. Ele lá ficou, sublinhada ficou, né? Então, mas essa forma verbal, ela está no pretérito perfeito do indicativo. A gente está buscando o pretérito imperfeito do indicativo. Então, a gente já eliminou essa possibilidade. Na letra B, vem dizendo o seguinte: a vila inteira já conhecia o cachorro. O verbo conhecer aí está sim, né, no tempo verbal que a gente busca, que é o pretérito imperfeito. Então, vai ser o nosso gabarito, letra B, de bola, né? Conhecia, tu conhecias, a vila inteira conhecia. Só para a gente entender as demais letras, vamos a elas. Na letra C, vem dizendo assim: pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? E a forma verbal que se apresenta sublinhada é o deixou, que também está no pretérito perfeito do indicativo. Então, não seria o nosso gabarito. A letra D vem dizendo: os familiares voltaram-se para outros familiares. Esse voltaram também está no pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, também não teria a possibilidade de ser o nosso gabarito. E na letra E, vem dizendo, como se tivesse um relógio preso à pata. O verbo ter, né, nessa forma que está se apresentando na letra E, tivesse, está no pretérito imperfeito, mas do subjuntivo. O que a gente estava procurando era pretérito imperfeito do indicativo. E a gente encontrou na letra B, que é o nosso gabarito. Ok? E vamos dar continuidade aí, né, às questões. Vamos corrigir agora a questão 9. O trecho: o jovem morreu no bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Pode ser reescrito da seguinte forma, sem perda de sentido. Essa questão estava muito tranquila, porque se você observasse todas as opções, seria tranquilo você achar a resposta. Porque o examinador só queria que você compreendesse, que você entendesse um pouquinho, né, de semântica de conjunções. Que ele te dá a letra A, coloca lá como o jovem morreu num bombardeio, e aí ele está explicando aí apresentando, na verdade, uma questão de casualidade. Na letra B também, quando ele usa o já que, né? Na letra C, conclusiva, quando ele usa o portanto. Na letra D, embora, quando ele concessiva, quando ele usa embora, né? E aí a gente tem lá em cima, na letra E, o entretanto, né? Que é adversativo. Se a gente olhar lá na questão, voltando ao enunciado, o jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Esse mais é, de fato, adversativo. E era a única coisa que você precisava saber, que esse mais era adversativo e buscar dentro das opções, né, uma opção que fosse adversativa, que é o gabarito, né, que a banca colocou, no caso, letra E.
somente fazendo substituição das duas conjunções, né? É só substituir o entretanto pelo mais e a gente achava aí a nossa resposta correta, ok? Então, gabarito letra E. Vamos então para a questão 10. Vem dizendo o seguinte: no trecho, só o cachorro já velhíssimo era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. As duas ocorrências do termo jovem exercem, respectivamente, as funções sintáticas de. Então vamos lá, vamos analisar isso. Eu tenho aqui esse primeiro jovem que está se referindo ao cachorro, que era jovem. Olha aí, ó, o era aí. Era jovem. Então, assim, na realidade, a gente poderia reescrever, né, essa oração da seguinte forma: o cachorro era jovem. E quando a gente tem essa observação, a gente já consegue entender que essa palavra jovem, né, significa, né, aliás, exerce a função de predicativo do sujeito cachorro. Então, se eu tenho o cachorro era jovem, jovem, predicativo, a gente ainda tem o verbo de ligação ali que me ajuda pra caramba a entender isso, né? Aí, o era. E então, a gente já sabe que essa primeira ocorrência seria predicativo. E aí, como opção, a gente só tem a letra A, mas, de qualquer forma, a gente ainda vai ali analisar a segunda ocorrência, ok? Que é aqui quando o jovem partiu. Se a gente separar as duas orações e eu só utilizar a segunda oração, eu vou dizer o jovem partiu. E quando eu digo o jovem partiu, eu penso, né, na ação que foi feita, que é a ação de partir. Quem foi que partiu? Foi o João. Então, se o João fez a ação de partir, ele é um sujeito. Não tem mais nada a dizer, gabarito letra A, sem dúvida alguma.